Olá pessoal, estou gravando esse vídeo como um complemento à atividade formativa 1 e também como um complemento à aula auxiliar do plano de reposição. Este vídeo é um comentário sobre o texto anexado a esta atividade. Nesse texto vocês devem ter visto, né, que são citados um conjunto de autores, dentre eles, autores que também estudamos em aula, especialmente Martin Heidegger, Medard Boas e Ludwig Binswanger. O que é importante comentar para essa atividade é que existe uma linha histórica de desenvolvimento da clínica existencial. Né? Poderíamos incluir também aí da clínica experiencial, ou também chamada de humanista. Na clínica existencial da Zen Analítica, o fundamento histórico e também teórico, né, que nós poderíamos inclusive colocar entre parênteses, epistemológico, metodológico e ontológico, né, mas podemos resumir com a palavra teórico, remete à obra de Martin Heidegger, Ser e Tempo, publicada em 1927, onde o autor vai desenvolver uma nova abordagem sobre as questões relativas à pessoa humana. Basicamente, ele vai reformular as bases de toda a filosofia ocidental, pelo menos desde Descartes, onde ele vai substituir a ideia do penso, logo existo, pela ideia do Dasein, ou ser aí, onde importa conceber o homem muito mais como relação do que como pensamento. Além disso, ele coloca essa perspectiva em oposição à psicologia causalista e mecanicista de sua época, onde predominavam paradigmas explicativos sobre a pessoa humana. O ponto de vista do Martin Heidegger é de que, ao tratar do homem, trata-se sobretudo de falar dessa relação com o mundo, onde há uma abertura em que, ao mesmo tempo, esse mundo convoca o homem ou a pessoa no sentido de se apresenta a ele. É um fenômeno em primeira mão e em primeira pessoa. Por outro lado, esse fenômeno que solicita aquele sujeito, aquela pessoa, também convoca a uma determinada significação, que para ele se dá em uma tríplice abertura, como discurso, ou seja, a rede de referenciais contextuais, por meio dos quais são articulados os significados e sentidos disso que se apresenta. Por exemplo, ao se falar de um Fusca, a rede referencial remete logo a carro, a Volkswagen, automóvel, meio de locomoção, carro popular, a um sistema de trânsito onde existe sinal verde, sinal vermelho, onde existem setas para se virar à direita e à esquerda. É isso que ele pensa como referenciais contextuais. Embora ele fale muito mais de horizonte de sentido, essa noção de referenciais contextuais foi desenvolvida por comentadores de sua obra. Além disso, ele vai dizer que esse mundo nos abre, se apresenta para nós por meio do que ele chama de entendimento, ou ainda, a depender da tradução, de compreensão, que nada mais é do que a tomada de posição dada a cada momento por aquele sujeito. Então, esses referenciais contextuais não se aplicam de maneira automática. Não se dá de uma maneira, portanto, mecanicista ou determinista, mas se trata sempre de uma aplicação feita por aquele sujeito, de tal forma que ele toma uma posição. E essa posição, digamos assim, o representa. A posição que eu tomei sou eu. Tanto no nível moral, ou seja, eu tomei aquela posição, sou responsável por ela, pode ser uma decisão acertada ou frustrada, quanto também em um nível essencialmente gnosiológico, como a gente pode dizer, no sentido de foi assim que o mundo se abriu para mim, e desta forma articulei tais e tais sentidos. Também se abre, por fim, no que ele chama de disposição afetiva, ou ainda também traduzido como situação. É um termo alemão de difícil tradução, Befindlichkeit,
que eu vou adicionar aqui na legenda do vídeo para vocês depois, e que significa uma maneira pelo qual o mundo é colorado, por assim dizer, né? Ele recebe uma tintura afetiva a depender de como me encontro naquele momento. Porque afinal as nossas vivências psíquicas se ordenam numa determinada sequência temporal, que por mais que pareça linear, não é necessariamente dessa forma, mas existe um certo encadeamento dessas vivências, de tal forma que a cada momento estou aberto ao mundo em uma determinada afinação, como ele diz também. Ou seja, eu, por exemplo, lidar com um Fusca num modo ou num humor, numa afinação afetiva do tédio, é diferente de eu lidar com o Fusca numa afinação afetiva angustiada ou ainda numa afinação afetiva esperançosa ou outras ainda. Essas afinações afetivas, elas embasam, condicionam os significados que são por nós vividos. Essa é, em base, a teoria heideggeriana, entre outras coisas que estudamos em aula. E isso, basicamente, demarca uma divisão entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, a filosofia pós a obra Ser e Tempo, onde também ele vai dizer que é impossível pensar o ser, que sempre foi pensado de maneira metafísica, sem um recurso à linguagem e à história. E, sobretudo, sem recurso a essa analítica do homem enquanto ser aí, não enquanto um ente fechado em si mesmo, um psiquismo, um eu interior, ou ainda como resultado de causas externas. Ele vai propor uma visão do homem como uma totalidade internamente articulada de suas vivências e do sentido histórico pelo qual apreende aquilo que se mostra. Isso, né, vai, por exemplo, colocar a obra, e sobretudo esse recurso teórico, que é a analítica do Dasein, em oposição às psicologias, às antropologias naturalistas e também à filosofia até então. Na sequência dessa obra, autores como Binswanger e Boas vão entender que essa analítica do Dasein, ou Dasein-análise, pode ser desenvolvida também como uma espécie de teoria psicológica e psiquiátrica. Eles vão, cada um a seu modo, desenvolver, portanto, as aplicações desta teoria. Esse comentário que eu vou desenvolver se baseia num texto da Françoise Dastur, que eu vou anexar também a este vídeo. O texto se chama O que é Dasein-análise. E esses autores vão desenvolver, por um lado, esse é o papel de Ludwig Binswanger, que é um dos primeiros intérpretes de Martin Heidegger. Ele vai desenvolver a ideia, portanto, de uma psicopatologia fenomenológica de base Dasein-analítica. Para tanto, ele se baseia também numa psicopatologia fenomenológica que já existia e que foi desenvolvida, por exemplo, por Karl Jaspers, cujo nome vou anexar aqui também, e por Eugene Minkowski, um autor que migrou para a França, mas é de origem russa. Esses dois autores já haviam desenvolvido uma espécie de teoria sobre como a fenomenologia poderia ser aplicada à compreensão das vivências psicopatológicas ou patológicas. Para tanto, eles fazem recursos às teorias fenomenológicas disponíveis à época. O que o Binswanger vai notar é que a obra do Martin Heidegger permite desenvolver uma nova teoria fenomenológica sobre a vivência patológica. Basicamente, ele vai recorrer à analítica do Dasein e vai dizer que a psicopatologia, de alguma forma, é um desencontro com si mesmo. Ela envolve não a norma dos diagnósticos psiquiátricos ou dos manuais baseados em definições operacionais, como, por exemplo, DSM e CID, ou ainda outros sistemas que eram prevalentes à época. Ele vai propor que a psicopatologia, embora possa ser também feita de maneira nosográfica, ou seja, distinguindo, por exemplo, psicose, mania, depressão, melancolia, entre outros, embora seja isto possível,
a psicopatologia da Zen analítica vai se interessar sobretudo pelo que ele vai chamar de formas da existência malogradas. E o que são essas formas? São justamente as experiências de desencontro com o projeto existencial, né, com o projetar, em alemão Entwurf, é um termo também da analítica do Dasein do Heidegger, que significa justamente essa articulação interna das vivências que visa a uma espécie de completude sempre incompleta, ao que na aula nós chamamos de indeterminação. Portanto, a experiência psicopatológica é essa espécie de desencontro consigo mesmo e que tem por consequência o sofrimento psíquico. E é isso que a psicopatologia da Zen analítica vai se interessar a desnudar. O Binswanger tem excelentes estudos de caso, um dos quais eu anexarei aqui também, o caso de Regula Zürcher, que é um caso bastante extenso, mas muito rico de ser lido, porque ele vai desnudar, ou vai, né, de alguma forma, analisar de maneira profunda as camadas das vivências dessa sua paciente. Além do Binswanger, temos um terceiro autor, que é o Medarbus, que vai propor a ideia de que essa analítica do Dasein heideggeriana, além de poder dar ensejo ao desenvolvimento de uma psicopatologia que distingue a forma esquizofrênica, a forma psicótica, a forma neurótica de existência, também pode ser plenamente aplicada na psicoterapia. Então, seu papel, diferente daquele de Binswanger, é o de inaugurar uma psicoterapia de orientação Dasein analítica. Este é o papel de Medarbus. Para tanto, ele vai desenvolver algumas noções, como, por exemplo, a noção de encontro, a noção de um manejo clínico Dasein analítico e vai aplicar as noções de cuidado do Heidegger e de afinação afetiva ao campo da clínica. Como ele era um psicanalista de formação, algumas vezes ele também vai utilizar os termos transferência e contratransferência, ou até mesmo inconsciente, mas de maneira alterada, quer dizer, através de uma releitura da analítica do Dasein. Portanto, apesar de usar os mesmos nomes, os conteúdos desses conceitos serão diferentes. Um dos casos importantes sobre esse autor, né, um dos casos que ele atendeu, por exemplo, eu vou anexar também, na verdade está no plano de ensino da disciplina, se chama A Paciente que me ensinou a ver diferente. É um caso bastante interessante, em que o autor vai discorrer sobre o seu papel de psicoterapeuta, né, e sobre como ele basicamente desfez ou desaprendeu muita coisa sobre o papel de psicoterapeuta para se tornar um terapeuta mais eficaz, ou um terapeuta mais aberto à dimensão humana da sua paciente. Vai ser um caso bem interessante de vocês lerem para entenderem a dimensão da Dasein análise. Portanto, a psicoterapia Dasein analítica vai se colocar em uma linha histórica, ao mesmo tempo com a psicanálise e também com a analítica do Dasein heideggeriana. Vai, de alguma forma, cruzar esses dois referenciais. Depois do Medarbus, essa psicoterapia vai se desenvolver ainda mais e vai se aproximar daquilo que no contexto dos Estados Unidos é chamado de abordagem humanista, onde vão se incluir, por exemplo, discursos sobre as atitudes clínicas básicas, como aceitação positiva incondicional, compreensão empática e, por fim, a congruência ou a autenticidade do terapeuta. Esse autor também escreve, junto com Heidegger, um livro chamado Seminários de Zolikon, onde ele vai desenvolver uma série de princípios que, segundo a visão de ambos, deveriam ser aprendidos pelos psicoterapeutas a fim de desenvolverem uma clínica mais humanizada, mas no sentido verdadeiro, que não é somente aquele de respeito ou de empatia, mas no sentido de entender o que é o homem. Essa linha histórica, portanto, como vocês podem ver, não é uma linha muito complexa, mas poderiam se incluir aí outras relações, né, com aquilo que estaria presente
à época desses autores, como, por exemplo, a neurobiologia, a psiquiatria do Emil Kraepelin, né, das quais esses autores são críticos, entre tantos outros. Mas o que eu quero que vocês compreendam nessa aula, basicamente, é como a Dasein-análise se desenvolve, tendo, primeiro, essa base na analítica do Dasein, e depois esses dois desmembramentos, a psicopatologia e a psicoterapia. Desejo a vocês um bom trabalho e qualquer dúvida, estarei à disposição. Grande abraço, pessoal.